Alô pessoal, tudo bem? Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre feudalismo, tá? As características gerais do feudalismo. Feudalismo também é chamado de Idade Média, ou Era Medieval, ou Era das Trevas. Qualquer um desses nomes pode significar esse período, tá bom? Esse período dura mais ou menos 1000 anos. Estou olhando ali aqui no tempo, ó, vai do século V, a decadência do Império Romano, até o século XV, quando os turcos otomanos tomam a cidade de Constantinopla. Então esse é o marco temporal criado pela história, né? Mas de qualquer forma, do século V ao século XV, esses 1000 anos, correspondem na Europa ao período feudal, ou período medieval, ou Idade Média. Tá bom? Alguns historiadores, na época do Renascimento, alguns pesquisadores chamaram essa época também de Era das Trevas. Como vocês podem ver aqui, tem uma linha, tá vendo? Tem uma linha do tempo e tem uma curva. Essa curva significa o quê? Esse período que vai até o século XI é alta Idade Média. Quando a Idade Média e o feudalismo atinge seu ápice aqui no século XI, ele entra em decadência até o século XV, quando ele é substituído pela Era Moderna. Tá bom? Então, o conceito de feudalismo. Feudalismo, modo de produção que vigorou na Europa Ocidental durante a Idade Média. O que vocês não podem esquecer? Cada período tem um fator econômico que é mais importante. Então, nós temos o escravismo. Antes do feudalismo, nós temos o escravismo. Então, no escravismo, qual é a base da riqueza? O escravo e o que ele produz e as relações estabelecidas sobre ele. Na época atual, nós estamos no capitalismo. Quer dizer, o capital é que direciona, regulamenta as relações sociais, políticas e econômicas da sociedade que nós vivemos. Nesse período que a gente está estudando, a base da riqueza era a terra. Feudo, nesse contexto, significa pedaço de terra. Logo, quem é rico nesse período? O rico nesse período é o proprietário de terras. Tá bom? Aqui nós temos uma divisão dessa sociedade. Nós temos o clero, que é a Igreja Católica. Nós temos a nobreza, também chamado de senhores feudais. E aqui embaixo os servos, também chamados de camponeses. E cada um com uma atuação específica na sociedade. O que acontece na sociedade? Como a base da riqueza é a terra, então o clero e a nobreza são os ricos. Eles são os proprietários de terra, são os senhores feudais. Tá bom? Outra coisa que caracteriza a sociedade, essa divisão, é que o clero é responsável pela religião e pela cultura da época. A nobreza não só defendia o castelo, era dono das terras, mas também era responsável de manter os servos sob controle. E os camponeses e servos que trabalham. Então, nessa sociedade, quem trabalha? Os camponeses e os servos. O clero e a nobreza são classes privilegiadas. Não trabalham, regulamentam a sociedade, controlam as terras, determinam as leis e as formas como elas devem ser aplicadas. Essa sociedade ela é ruralizada, ou seja, boa parte das pessoas da sociedade viviam no campo. Nessa época praticamente não havia cidades, né? Poucas cidades tinham a função de cidade como nós conhecemos hoje. As estradas, muitas delas tinham sido abandonadas e praticamente não havia comércio. O que transforma a sociedade em uma sociedade também de subsistência. O que é isso? O que os camponeses precisavam, o que os nobres precisavam, o que o clero precisava tinha que ser produzido dentro do próprio feudo. Qual é a fonte da riqueza, então? A terra. Qual é a fonte do poder, então? A terra. Quem é que possui a terra? O clero e a nobreza, os senhores feudais. Quem trabalha? Camponeses e servos. Se vocês olharem aqui a pirâmide, também tem uma outra característica. Nessa sociedade praticamente não tem mobilidade social. Ou seja, quem nascesse camponês ia viver e morrer como camponês. Dificilmente um camponês passava para uma outra classe. Então não tem mobilidade social aqui. Tá? O que nos faz remeter aos contos infantis. Quase todos os contos infantis que têm as mulheres como protagonistas
Cinderela, Branca de Neve, a Bela Adormecida, né? A Bela e a Fera. Pode ver que qual é o sonho dessas meninas? Se tornarem princesas. Que através do casamento era possível, muito difícil, mas possível, ter essa ascensão. Esses contos infantis na Idade Média já existiam, mas eles tinham uma outra conotação e tinham um outro fim. Eram histórias trágicas em que as meninas eram penalizadas e era uma forma de desestimular as meninas a terem relações com pessoas que não fossem de sua classe social ou de seu estamento. A nobreza e o clero são as que possuem terra, que têm poder militar, né, que sempre comandavam os exércitos em caso de guerra, tinham direitos senhoriais, eram senhores feudais, senhores de terra, podiam cobrar impostos e podiam aplicar justiça. Tá? O que é interessante? Nessa época praticamente não se escrevia. Então, os códigos, os acordos, era tudo afiançado pela palavra e pela honra. Né? Daí que surge uma expressão que nós temos hoje, chamados pactos de sangue. Na ausência de uma escrita, o sangue servia como um elemento de pacto. O outro elemento da sociedade são os servos e camponeses. Tá? Pode ser servos, pode ser camponeses, que nesse contexto significa a mesma coisa. Eles trabalham na terra, não existe salário nesse momento, que eles trabalhavam na terra para o senhor feudal e para a igreja em troca de lugar para morar, para sobreviver e para proteção. Tá? Estavam sujeitos, né, a várias obrigações, tinham que pagar muitos impostos, então eles é que eram responsáveis pela vida que os nobres e a igreja levavam. Eles é que produziam as riquezas nesse período. Aqui eu coloquei para vocês a divisão do feudo, né, da propriedade, da área, da terra desse senhor feudal. Então, a primeira característica é a economia agrícola, não tem comércio, não tem indústria nessa época ainda, autossuficiente, ou seja, produziam aquilo que precisavam. O que não produziam, o que eles precisavam e o que não produziam, dificilmente eles conseguiam em outros lugares, só a partir do século XI, com o renascimento comercial e urbano. Tá? E essa terra é dividida em três. Tem o manso senhorial, que o nome já diz, né? O manso seria uma área desse feudo que pertence ao senhor. Nesse caso pode ser a igreja, pode ser um nobre ou pode ser os dois. Tá? É o castelo, mais as melhores terras. Isso é de usufruto do senhor feudal e da igreja católica. O manso servil seriam partes desse feudo onde morava o servo, daí servil, que ele produzia nesse pedaço, uma parte era para ele e uma parte ia para os nobres na forma de impostos. O manso comunal, que era comum tanto aos servos quanto aos senhores feudais, mas que era pouco usado pelos camponeses. Era cuidado, mas pouco usado. Então aqui uma representação desse feudo, né? Então nós temos o manso senhorial, pertence ao senhor feudal, aqui em cima tem um castelinho. O manso servil, que era explorado pelos camponeses, e o manso comunal, né, que é essa área de cá, que é explorada tanto pelos nobres quanto os camponeses e dificilmente tinha algum tipo de plantação. E aí é uma outra representação. Bem, esses camponeses trabalham, e como todos os trabalhadores em qualquer época, pagam muitos impostos. Então nós temos a captação, né? Cada pessoa da família tinha que pagar um imposto, independente da idade. Nós temos o tostão de Pedro, o famoso 10%, que até hoje causa muita polêmica. O censo, né, daquelas pessoas que não eram servas, eram muitos trabalhadores que ficaram pouquíssimos, também tinham que pagar impostos, nesse caso em dinheiro, não era em moeda, era ou em ouro ou em metal, algum tipo de metal, praticamente não tem moeda nessa época. A taxa de justiça, se o camponês fosse preso para ser julgado, ele também tinha que pagar. E tinha um imposto que era bastante interessante, que era o imposto da mão morta. O que é o imposto da mão morta? A pessoa da família, quando está viva, paga impostos. Quando ela morre, como ela não pode mais pagar impostos,
algum parente ou a família desse morto, ela assume esses impostos. Ou seja, a família tinha que pagar os impostos dos vivos e também os impostos dos mortos. Aqui eu coloquei para vocês as características gerais, né? É uma economia agrária, né? Eram autossuficientes, tinham que produzir tudo o que precisavam. Entre os camponeses haviam aqueles artesãos que se especializavam em algum tipo de trabalho, mas de qualquer forma, para a gente entender que é o camponês, é o servo que mantém a sociedade. Ideologicamente, nós temos um papel fundamental da Igreja Católica. Então, essa época é uma época teocêntrica. Tá? O que é uma época teocêntrica? Teo, Deus. Cêntrica, centro. Teo, Deus. Deus é o centro de tudo. Todas as explicações derivam de Deus. Tudo acontece pela vontade de Deus. Então, costumamos dizer que nessa época praticamente não há um avanço científico. Existe a ciência, tá? Mas ela é muito abafada por esse conhecimento, por essa religiosidade teocêntrica. Então, se Deus explica tudo, não precisa ter um avanço científico. Por quê? Porque o avanço científico vai contra a vontade de Deus. Por isso também que é chamado de Idade das Trevas. Por quê? O conhecimento avançou muito pouco. A Igreja Católica controla a religião, então só pode existir uma religião na Europa, que é a religião cristã católica. No caso específico da Europa Ocidental, da Igreja Católica Ortodoxa Romana, da Igreja Católica Apostólica Romana, no Oriente, na parte oriental da Europa, que era a Igreja Ortodoxa. Tem um momento que vão existir 2 papas, um para cada domínio da Igreja. Tá? Praticamente não havia escolas, pouquíssimas escolas, as que existiam, eram controladas pela Igreja para ensinar coisas da Bíblia, da religiosidade cristã católica. Tá? Ela também era uma senhora feudal, possuía muitas terras, o que fazia com que os camponeses também fossem obrigados a trabalhar para ela. Tá? E ao dividir a religião entre o bem, tá, e o mal, ela controlava o imaginário da época. Para manter os trabalhadores, os servos, os nobres sob controle, surge a figura do mal, especificamente do diabo e do inferno. Tá? Tem uma obra importante desse período, século XII, século XIII, que é o Inferno de Dante, que ele faz uma representação do imaginário dessa época. Tá? Então, através do medo do inferno, dos castigos, a Igreja Católica mantinha as pessoas sob controle. O que não evitava que, de vez em quando, periodicamente, acontecesse alguns questionamentos ou algumas revoltas. Né? Então, no período da Idade Média, nós teremos muitas revoltas camponesas, ou por conta de muitas doenças, ou por conta de muitas guerras, ou pela falta de comida. Então, toda vez que se questionava a Igreja, nesse sentido, isso era considerado uma heresia. Toda vez que alguém questionava a Igreja no sentido científico, de querer provas, criar teorias novas, também era considerado uma heresia. Então, o que é heresia? Qualquer movimento, seja ele uma revolta ou um questionamento, feito por elementos, pode ser do clero, pode ser elementos do próprio clero, elementos da nobreza, mas principalmente dos camponeses, que eram consideradas rebeliões ou, no caso religioso, heresia. E, nesse período, a Igreja Católica cria um instrumento de controle. Qual é o instrumento de controle? O Tribunal da Santa Inquisição. O que eu costumo dizer? Que, nesse período, a Igreja encontrou o diabo em tudo quanto é lugar. Porque qualquer questionamento feito à Igreja era considerado coisa do diabo. Então, muitas pessoas questionavam a Igreja. E aí, o que acontecia? A Igreja colocava em prática a Santa Inquisição, que se baseava em torturas, se baseava em perseguições, se baseava em queimar ou enforcar pessoas em público. Então, nesse momento, a morte vira uma festa. E cada vez que uma pessoa era torturada, cada vez que uma pessoa era queimada ou enforcada, toda a sociedade da época, toda a sociedade daquele feudo, se mobilizava para assistir aquele espetáculo. E isso reforçava ainda mais o papel da Igreja. Ela cria uma hierarquia, né, de Deus, a Santa Trindade, os anjos, né, os santos, enfim. Essa hierarquia, ela cria um calendário próprio,
dos dias santos, os dias que não são santos, que é a quem você faz o pedido, a quem você não faz o pedido, que permanece até os dias de hoje. Então esse é um dos elementos, uma gravura da época, uma forma de tortura, né? Se acreditava que ao se torturar o corpo, o mal sairia desse corpo. Então esse é um instrumento de tortura. Tá? Esse é um outro instrumento de tortura, isso aí de colocar o dedo dentro de uma prensa, né? Ainda o mesmo elemento. Isso aqui era para prender a cabeça da pessoa, né? E a pessoa ia sendo, a cabeça ia sendo pressionada. Isso aqui é para colocar o braço ou a perna, né? Isso aí, como vocês estão vendo, é para prender o pescoço da pessoa, para a pessoa ficar sempre de cabeça erguida. Normalmente também era usado muito nas cremações, né? Nos espetáculos públicos. Isso aí também é uma forma de tortura, né? Esticar o corpo da pessoa, né? Ou girar essa pessoa até ela confessar o pecado ou a heresia que ela cometeu. O mesmo instrumento. Isso aí é usado para serrar as pessoas ao meio, né? Nesse caso aí, quem mais sofre são as mulheres, né? De cada 10 pessoas queimadas, provavelmente 8 eram mulheres. A cadeira, cheia de pregos, cheia de furos. Isso aí é para torturar, né? No caso aí, prender o pescoço da pessoa, até o demônio sair, ou a pessoa confessar que teve relações com o demônio. E aí, alguém pedindo fósforo, que é um hábito comum na época, de queimar as pessoas em público. Tá? Então fica aí a dica para vocês dos filmes sobre esse período. Então, Coração Valente é um filme que fala sobre um hábito, foi uma revolta que aconteceu entre a Escócia e a Inglaterra na Idade Média, mas é de um hábito da época, que, no caso, o personagem principal não aceitou, que era um hábito religioso. Qual era o hábito? Primeira noite da noiva tinha que ser com o senhor feudal daquele território. Tá? As Brumas de Avalon fala sobre as bruxas da época, né, as batalhas da época, centrada principalmente na figura da Morgana. Drácula, que é uma pessoa que não aceita os desígnios do destino, e segundo o filme faz um acordo com o demônio e passa a viver de sangue. Antes ele era um cavaleiro que defendia os interesses da Igreja Católica. Joana d'Arc, uma mulher que se vestiu de homem, coisa proibida para a época, para lutar na Guerra dos 100 Anos. Robin Hood, tá? Na época do Ricardo Coração de Leão, Robin Hood foi uma pessoa que participou das cruzadas e quando volta perdeu a mulher e perdeu as suas terras, o seu pai perdeu as terras. O Feitiço de Áquila, que fala justamente de um padre que lança uma maldição sobre um casal. Os Cavaleiros da Távola Redonda e o Rei Arthur, os dois contam a mesma história, né? É o Rei Arthur, em inglês, e como é que ele monta uma série de cavaleiros, uma ordem de cavaleiros, para defender os interesses da Inglaterra. Então a aula de hoje é nesse sentido, o feudalismo e as suas características gerais. Aqui eu coloco sugestões de questões para vocês. Tá? Eu sugiro que vocês façam com atenção. No final tem um gabarito. Junto com esse material, junto com esse vídeo que eu estou mandando para vocês, também vai uma folha de exercícios, que vai ser enviada também para vocês. E nossa próxima aula será referente ao renascimento comercial e renascimento urbano, que acontece a partir do século XI. O que nós precisamos entender também? Que durante a Idade Média, durante a Alta Idade Média, foi muito comum, principalmente a partir do século IX, que povos que não eram da Europa, chamados povos bárbaros, começam a invadir a Europa. Então tem vários povos, visigodos, ostrogodos, os íxons,
né, os hunos, os germânicos. Então esses povos todos, eles invadem a Europa. E ao invadir a Europa, eles provocam uma série de guerras. Então, desse período, que vai até aproximadamente século X, nós temos vários povos entrando na Europa e provocando justamente a ruralização. Então, o feudalismo ele surge a partir de quê? Do medo que as pessoas tinham dessas invasões bárbaras. Então, ocorre a ruralização por quê? Porque o castelo, o senhor feudal, oferecia para essas pessoas, para os servos, uma certa proteção. Em troca, tinha uma obediência. Uma outra coisa interessante que vocês vão encontrar na apostila é a relação de sucerania e vassalagem. Quem é o sucerano? O sucerano nobre. Quem é um vassalo? A pessoa que obedece a esse sucerano, que também pode ser um nobre. Então, pensando um pouco essa organização, vamos pensar o seguinte. Se eu sou um sucerano, sou um nobre e tenho muitas terras, eu posso ceder para alguém um pedaço dessa minha terra. Ou por causa de um casamento, ou porque me defendeu na guerra, ou por favores domésticos, enfim. Então, ao doar minha terra para um outro homem, ele se tornava o meu vassalo. Eu, sucerano, ele vassalo. Na terra que ele recebeu, ele poderia também dar para uma outra pessoa um pedaço dessa terra. Então, ao doar esse pedaço para outra terra, ele se torna um sucerano e esse que recebeu um vassalo. E eu, que dei a terra primeiro, né, vamos dizer assim, tornei sucerano deles todos. Por que eu estou falando isso? Porque a partir daí surgem também as relações nobiliárquicas. Né? Rei, príncipe, duque, barão, conde, visconde, ou seja, tudo isso se baseia numa relação de sucerania e vassalagem. A outra coisa é a Igreja Católica. A Igreja Católica ela está em toda a Europa. A Igreja Católica é uma instituição só, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas dentro dessa Igreja Católica existem as divisões. As divisões de acordo com os seus santos, com as suas ideias, né, e com seus santos de devoção. Então tem a ordem beneditina, tem a ordem dominicana, tem a ordem franciscana, tem uma série de ordens que são divisões da Igreja Católica, que elas brigam entre si. Por isso que em alguns momentos a briga para nomear um Papa ou reconhecer um Papa é muito grande. E os nobres, eles só se tornavam nobres por conta dessa relação também com a Igreja. Os nobres, eles têm relações hereditárias. O poder deles é vitalício e hereditário, ou seja, enquanto eles forem vivos, eles têm poder, eles são donos daquela terra. Quando eles morrem, passam esse poder para os filhos. E seguindo a tradição bíblica, quem assume é sempre o filho mais velho. Os outros filhos não tinham direito a assumir nem o título e nem a propriedade. Então, muitos deles o que faziam? Entravam na Igreja Católica. Então, nós vamos ter aí entre o século IX e o século X o início da crise desse modelo feudal que vai durar cerca de 500 anos. Tá bom? Então, por hoje, valeu, um abraço e até a próxima.